palavra para que possam ser edificados para a glória do teu nome. É a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, estamos no segundo domingo da Páscoa. E nesse segundo domingo nós queremos assim então meditar no Evangelho de hoje, que é João capítulo 20, do verso 19 ao verso 31. Então vamos fazer a leitura. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz esteja convosco, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você já ouviu a seguinte expressão: eu só acredito vendo, sou igual São Tomé, ou igual a Tomé, né? Certamente esse é um ditado muito popular, né, de que, olha, eu só creio se estiver ali de fato vendo, se estiver na minha frente. Meus amados irmãos, nesse segundo domingo da Páscoa, o texto nos fala da aparição de Jesus para os discípulos. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia do Senhor, estavam os discípulos reunidos à casa e tudo trancado, e Jesus aparece entre eles dizendo: a paz seja convosco. Ora, não sabemos como que isso se deu, uma vez que Cristo tem um corpo físico e as portas estavam trancadas, as janelas trancadas. Cristo, ele não está com seu corpo glorificado, sujeito às leis naturais. Ele aparece entre os discípulos e dá a eles a paz. Porém, um dos discípulos faltou o culto. Tomé não esteve presente naquele dia. Não sabemos por qual razão Tomé não esteve ali presente naquela reunião onde os discípulos estavam reunidos. Nós vamos nessa noite meditar exatamente nesse contexto em que Cristo aparece para os discípulos e depois aparece de uma forma muito específica para Tomé. Quais são as verdades que o texto desse segundo domingo da Páscoa tem a nos revelar, tem a nos mostrar? Verdades teológicas, mas também verdades pastorais, verdades práticas
para a nossa vida. A primeira coisa que nós nos deparamos aqui nesse texto é com a palavra de Jesus dada aos discípulos lá no verso de número 21, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Meus amados irmãos, os discípulos estavam trancados, os discípulos estavam acuados, os discípulos estavam com medo, porque há uma semana atrás eles viram Jesus Cristo sendo crucificado. Há uma semana atrás, eles viram o que fizeram com o seu mestre. Eles prenderam Jesus, eles maltrataram Jesus, eles levaram Cristo para a cruz, eles mataram nosso Senhor. Os discípulos pensaram, se fizeram isso com o nosso mestre, se fizeram isso com Jesus, ora, vão fazer também conosco. Então os discípulos estavam trancados, estavam em quarentena, estavam com medo daquilo que poderia acontecer a eles. Talvez você esteja aí trancado na sua casa, talvez você esteja aí também com medo, talvez você esteja acuado, talvez você esteja vendo a televisão e a sua mente está bombardeada de tantas notícias, de tantas informações, de calamidades, de coisas negativas acontecendo, e de fato coisas negativas estão acontecendo mesmo. Não é sensacionalismo na mídia. Pessoas estão morrendo. Há um problema sério acontecendo e há também, por detrás disso, Deus nos chamando a atenção para determinadas coisas que nós, como igreja, precisamos ficar atento. Mas o que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero trazer como mensagem para você é que da mesma forma que aqueles discípulos estavam trancados, com medos, privados de andar socialmente, de viver a sua vida social naturalmente, Jesus entra por aquele lugar, ele não entra pela porta, ele entra por aquele lugar ali dizendo a paz esteja convosco. E o que eu quero dizer, meu irmão, é onde você estiver, diga amém, porque essa paz é paz que excede todo entendimento. A paz na Bíblia, ela tem um sentido subjetivo, mas também um sentido objetivo. O sentido objetivo da paz é o sentido de que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos vivendo uma vida errante, nós estávamos vivendo debaixo da ira divina, porque nós não tínhamos amizade com Deus. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou e Ele reconciliou para nós a amizade com o Pai. Diz a Bíblia que quando Jesus no alto da cruz falou, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que logo depois das trevas de meio-dia, 3 da tarde, o céu se abriu novamente e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa, meu irmão? Em Jesus Cristo, o céu está aberto para mim, está aberto para você. Nós temos amizade de Deus porque Cristo conquistou isso para nós. Essa é a paz objetiva. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você está com medo, se você está acuado, se você está desesperado, se você está ansioso, não sabendo o dia de amanhã, eu quero te dizer uma coisa, Jesus não entra pelas estruturas físicas da tua casa, não. Ele entra no teu coração trazendo a palavra de a paz esteja convosco. Meu irmão, diga com fé, amém. E certamente você experimentará nesse momento uma paz que excede todo o entendimento, a tranquilidade de que o Senhor está cuidando da sua vida. Mas há uma segunda verdade que o texto também nos informa, que está no verso de número 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele não apenas se faz presente no meio dos discípulos, mas ele dá aos discípulos aquele que os capacitará a cumprir a missão de igreja. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. É interessante que nessa passagem, Cristo ele sopra o Espírito e aqui me faz lembrar do que aconteceu lá em Gênesis.
Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida. Agora, esse texto aqui, no grego, ele usa a mesma expressão que Gênesis, que lá em Ezequiel, quando Ezequiel tem aquela visão do vale de ossos secos, é a mesma expressão no grego. A ideia aqui é do sopro que traz vida. Portanto, meu irmão, se lá em Gênesis Deus soprou sobre Adão e ele passou a ser alma vivente, ele passou a ter uma vida física, aqui Cristo está soprando e trazendo para a sua igreja vida espiritual. Porque sem o poder do Espírito Santo, a igreja ela não consegue cumprir a sua missão. É claro que esse Espírito Santo será dado de forma plena para toda a igreja em Atos capítulo 2, em Pentecostes. Mas aqui, Cristo ele já entrega aos discípulos a presença do Espírito, que trará assim então a capacitação para que eles cumpram o ministério, o chamado que eles foram para poder ser igreja e anunciar o Evangelho de Deus. Nesse sentido, o que eu quero te dizer, meu irmão, é que além da paz que Cristo coloca no seu coração, ele te capacita a fazer a obra dele, porque o Espírito dele habita no seu coração. A terceira verdade que o texto nos mostra é a autoridade que Cristo dá, ele delega à sua igreja, que está no verso 23. Se algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui há algo bem interessante. Cristo dá a paz, Cristo sopra o Espírito e Cristo reveste a igreja de autoridade. E que autoridade é essa? É autoridade para perdoar os pecados. Sim, mas como assim? Meus irmãos, a igreja é uma instituição divina. Há muita gente que, decepcionado com a igreja por causa dos erros dos filhos da igreja, estão querendo fazer com que o bebê seja jogado fora junto com a água suja. Ora, de fato, a igreja, por ser composta de homens, existem falhas, existem erros, sim. Porém, a igreja, ela é santa, ela é uma instituição divina. Foi Cristo que disse: edificarei a minha igreja. Foi Cristo que estabeleceu líderes, pessoas para poder orientar o rebanho e alimentar o rebanho. Nesse sentido, Cristo está falando da autoridade declarativa que a igreja tem. E como que funciona essa autoridade? Meu irmão, minha irmã, quando a igreja prega a palavra de Deus, anunciando a reconciliação, e o homem ele recebe, o homem aceita esse evangelho, o que nós vemos então é a igreja declarando um perdoado, lição, os pecados. Mas se diante da mensagem do Evangelho a pessoa nega, ela não quer receber o Cristo que pode salvá-la do estado a qual ela se encontra, a igreja então pode proclamar e declarar os pecados retidos. Uma outra questão que é muito interessante nós percebermos é que nessas palavras de perdoado ou de manter o pecado, nós encontramos aqui a autoridade da disciplina da igreja. A igreja também é a comunidade que disciplina o povo. A igreja também ela tem autoridade para trazer o pecador, aquele crente que está vivendo uma vida errante, a consciência de mudar, de rever a sua postura e de ser temporalmente disciplinado para que possam compreender a graça, a misericórdia de Deus e a gravidade do pecado. A igreja é uma comunidade de fé que é revestido de autoridade dada por Deus para assim então exercer. Por isso aqui na nossa liturgia, na liturgia reformada, na igreja presbiteriana, nós temos no momento da nossa liturgia uma parte dedicada à confissão de pecados. Por que isso? Porque é importante, meus irmãos, que o pecador tenha consciência de que é pecador. Nós precisamos entender que quando nós nos reunimos para louvar, para adorar a Deus, nós estamos diante de um Deus que é santo. Santo, santo. A Bíblia fala do atributo de santidade de Deus de uma forma tão sublime que usa esse superlativo dizendo que ele é santo, santo, santo. Nós precisamos ter essa consciência. O culto, por exemplo, na igreja presbiteriana é um culto que possui essa didática de recapitular a obra da salvação, de mostrar para o pecador que nós nos achegamos a Deus e confessamos a ele o nosso pecado. Lembra daquela passagem de Isaías?
do chamado de Isaías, da vocação de Isaías, o que a palavra de Deus diz? Que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele pediu perdão, ele disse, eu sou pecador, tenho lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele não pulou, ele não deu cambalhota, ele não ficou, né? Não, ele teve medo, porque ele estava diante de um Deus santo, de um Deus glorioso, e ele pensou, eu vou ser consumido, eu estou perdido. E nesse momento, então, nós nos deparamos com Isaías colocando diante de Deus o seu estado de miséria. Por isso, meu irmão, no nosso culto reformado, nós fazemos questão de que haja esse momento em que você tenha a oportunidade de não olhar apenas para o alto, mas olhar para dentro de si, para o seu coração e perceber a sua miséria, a necessidade da graça. E foi isso que aconteceu. Deus perdoou Isaías, um anjo veio, colocou brasas e purificou o profeta. Assim também, meus irmãos, somos nós. Estamos diante de um Deus que é santo e nós precisamos, assim então, ter a consciência do perdão que Deus nos concede. Por isso, no momento do nosso culto, nós temos aquele momento da palavra da graça, ou absolvição dos pecados, onde nós temos a oportunidade de dizer, perdoados te são os pecados, meu irmão, se você de fato confessou com o coração, não apenas com os lábios. Isso é importante porque muitas das vezes nós falhamos, nós erramos, mas nós deixamos, muitas das vezes, de nos perdoar. Às vezes nós não nos perdoamos, erramos. Deus perdoou, o outro perdoou, mas nós, às vezes, nós não nos sentimos perdoados. Por isso é tão bom ouvir da voz do ministro, daquele que dirige, perdoado, lição os pecados. Por isso que é tão bom poder conversar com o irmão na fé e esse irmão ministrar sobre nós. Meu irmão, o Senhor te perdoa. Por isso, meu querido, a igreja ela é essa instituição revestida dessa autoridade proclamativa de dizer que o Senhor te perdoa ou o Senhor retém porque você não quer se reconciliar. E aqui então nós vamos para o quarto e último ponto. Nesse quarto e último ponto é bem interessante que nós retomamos a figura tão interessante e controvertida que é a figura de Tomé. Ô Tomé! Tomé é o super sincero, né, meu irmão? Tomé é aquele camarada que ele fala o que ele pensa e o que ele acha, e talvez esse seja o crédito que nós podemos dar aqui, Tomé. Eu fico tentando imaginar por que Tomé não acreditou nos seus companheiros. Na verdade, a minha esposa estava rindo quando eu falei que Tomé faltou o culto, e talvez por inveja, né, da experiência que os irmãos tiveram, Tomé ficou dizendo, não acredito que isso aconteceu. Imagina você, meu irmão, você vai no culto todo domingo você está lá presente, e de repente tem um domingo que você falta. Tomé não estava reunido com os discípulos, não sabemos o porquê, a Bíblia não nos diz, não sabemos se Tomé estava com preguiça, não sabemos se Tomé estava viajando, não sabemos se houve algum problema que o impediu, mas às vezes acontece, não é verdade? Às vezes você não vai à assembleia da reunião dos santos, às vezes você não comparece, mas quando você não vai que nesse dia que você não foi, acontece algo que não acontece normalmente, naturalmente. Vamos dizer que naquele dia que Tomé faltou, alguma coisa extraordinária aconteceu. Como de fato aconteceu. Jesus apareceu. Assim talvez você fique pensando, não, eu todo domingo vou na igreja. Agora domingo que eu não fui, vai me dizer que aquele coxo andou? Não, vocês estão mentindo. Talvez Tomé estivesse aí, né, com inveja, porque os discípulos tiveram uma experiência que ele não esteve. Ele deve ter pensado, olha, eu não acredito que o mestre apareceu e eu não estava ali presente. Não acredito. Talvez não, talvez Tomé realmente estava vivendo um momento de incredulidade. Meu irmão, é possível sim que Tomé estivesse vivendo um momento de incredulidade. Às vezes a gente vive momentos na nossa vida que somos levados ou impulsionados a não acreditarmos em algumas coisas. Ou vai me dizer que isso só acontece com o pastor Nilson, né? Ou só acontece com o presbítero
Johnny, só acontece com a minha esposa. Meu irmão, tem vezes que a gente não acredita mesmo. Tem vezes que as coisas estão tão difíceis na nossa vida. Tem vezes que parece que você acorda a uma conspiração cósmica contra você. Nada dá certo naquele dia. E aí você fica pensando, não é possível, tem alguma coisa. O diabo está furioso. Meu irmão, às vezes a gente vive uma situação que somos levados a ser super sincero, como Tomé. Não acredito. Não, vocês estão dizendo que ele apareceu? Eu não acredito. Jesus, ele foi traído. Jesus foi crucificado. Tudo aconteceu com Jesus e ele ali, Tomé, viu, presenciou, ainda que distante. Esses homens, irmãos, os apóstolos, eles abriram mão da vida deles, abriram mão do emprego, eles abriram mão de tudo que eles tinham para poder seguir Jesus. E agora eles se deparam com o mestre deles morto. Eles se deparam com o sonho deles, com aquele que eles acreditavam que ia libertar Israel do domínio romano. Agora tudo foi por água abaixo. E os discípulos contam uma história que para Tomé parecia mais um delírio ou uma pegadinha, né? Conforme, né, a gente costuma brincar, pegadinha do malandro. Não, os discípulos não estavam brincando, estavam falando a verdade. E o nosso quarto ponto, o que ele fala então? Da graça, da misericórdia de Cristo, mesmo diante das nossas incredulidades. Meu irmão, olha só, Cristo nos traz a paz, Cristo nos dá o Espírito Santo, Cristo nos reveste de autoridade, mas é possível que mesmo com todas essas ferramentas que Cristo nos dá, é possível que venhamos a passar momentos em que somos colocados numa situação, postos numa situação de incredulidade. Nesse sentido, nesse aspecto, eu gostaria que você pensasse o seguinte: tem hora na minha vida que eu não acredito. E como que Cristo me trata? Como que Deus trata esse momento? Cristo tratou Tomé com muito carinho. Cristo tratou Tomé de uma maneira muito especial. Cristo poderia aparecer para Tomé e chegar para Tomé e falar, dar aquela bronca em Tomé. Mas veja o que Cristo disse para Tomé lá no verso 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus, ele com muito carinho, com muita misericórdia, ele pede para Tomé colocar o dedo na sua ferida, onde que o prego havia, né, sido colocado. Pede para colocar na lateral, onde a lança perfurou, para que Tomé pudesse ter certeza que tratava-se de Cristo, não um fantasma, mas o próprio Mestre ressuscitado. E Jesus traz uma palavra muito bonita, que serve para você, meu irmão, que está aqui me ouvindo. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Quantos aqui veem Jesus? Quantos aqui têm a oportunidade que Tomé teve de botar a mão no lado, botar a mão nas mãos de Jesus? Nenhum de nós. Mas nós cremos. E nós somos bem-aventurados mais do que Tomé, porque nós vemos Jesus e tocamos Jesus não com as nossas mãos, não da maneira física, mas pela fé. Temos a oportunidade de crer que de fato Jesus ressuscitou. Nós confiamos nos relatos dos apóstolos e, sendo assim, nós somos bem-aventurados, mais do que o próprio discípulo Tomé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a conclusão que nós tomamos aqui dessa reflexão nesse domingo, segundo domingo da Páscoa, é que talvez você esteja na sua casa, passando um momento em que o medo esteja assolando a sua vida. Talvez você esteja sendo bombardeado por informações que estão te deixando até mesmo com depressão. Talvez você esteja com a sua vida completamente imprensada. Talvez você esteja realmente vivendo uma situação de desespero, com medo da doença, com medo da morte, com medo do isolamento, com medo do que vai ser amanhã, com medo do emprego. Não sei qual é o medo que está realmente assumindo o controle da sua vida. O que eu quero te dizer é que Cristo Jesus, ele te dá a paz. Ele coloca em você a paz que excede todo o entendimento. Além disso, eu quero te dizer que Cristo, ele não é aquele apenas que te dá a paz.
Cristo, ele é aquele que te dá o Espírito Santo. É aquele que coloca em você o Espírito Santo. Não apenas isso, Cristo é aquele que te reveste de autoridade. Cristo coloca em você a autoridade para que você seja um discípulo que, no poder do Espírito Santo, você cumpra o chamado dele para a igreja. E, por último, Cristo trata você com misericórdia, mesmo nos momentos em que você é tomado de uma incredulidade por conta das circunstâncias. Que Deus possa, meu querido irmão, minha querida irmã, te abençoar de forma poderosa diante dessa mensagem do segundo domingo da Páscoa, que Ele possa trazer essa consciência da presença do ressuscitado no meio de nós. Amém.